Vamos lá, continuando aqui a nossa devolutiva, né? Bom, agora eu vou fazer a devolutiva e a correção das atividades que correspondem à habilidade EF07 MA01. A habilidade diz assim: resolver e elaborar situações-problema com números naturais, envolvendo as noções de divisor e múltiplo, podendo incluir MDC, que seria máximo divisor comum, e MMC, mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos, ok? Vou colocar aqui na tela a habilidade, né? Para os alunos que preferirem copiar no caderno, que eu acho muito interessante, fica muito organizadinho, tá bom? Ok, vamos lá então para as atividades. Então, eu já mostrei em outro vídeo, mas acho legal mostrar, né? O cabeçalho da nossa atividade. Todos têm que colocar o nome completo, para eu identificar o aluno, né? E aí, já começamos aí as nossas atividades. Essa atividade eu fui colocando pistas e o aluno deverá seguir as pistas, né? Toda vez que ler e interpretar as pistas, vai ser muito mais fácil a resolução, já sabe o caminho da resolução daquele problema. Bom, a primeira questão é: assinale a alternativa que representa os múltiplos de 5. Quem são múltiplos? Múltiplos são os números que sempre iniciam por 0. Sempre, sempre. E vai indo, por exemplo, se eu quero os múltiplos de 5, eles vão de 5 em 5. Então, quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Não é uma questão difícil, mas temos que nos organizar, né? Múltiplos. Quem são os múltiplos? Iniciamos sempre pelo 0. Se eu quero o múltiplo de 12, por exemplo, é só ir contando de 12 em 12. 0, 12, 24, 36 e assim por diante, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão pergunta assim, ó: os conjuntos dos números 0, 6, 12, 18, 24, 3 pontinhos, representam os múltiplos de... Uma vez que nós já resolvemos os múltiplos de 5, essa questão acaba ficando simples para a gente. Por quê? Se a contagem está indo de 6 em 6, iniciou pelo 0 e está indo de 6 em 6, obviamente, estes serão os múltiplos de 6, tá bom? Ok. Terceira questão. Terceira questão, ela diz assim: numa fábrica de retalhos, sobraram algumas tiras de 90 centímetros e de 75 centímetros de comprimento. O patrão deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele poderá resolver essa situação? Então, nós temos duas maneiras de resolver essa situação. Nós podemos resolver separando os divisores desse número, porque ele quer que eu corte em pedacinhos o maior possível, mas sem desperdiçar o tecido. Então, como que eu separo os divisores desses números? Ó, divisores de 90. Eu vou pensar, os divisores sempre iniciam pelo número 1. Vocês viram que os múltiplos iniciam sempre pelo 0. Os divisores sempre pelo número 1. Por quê? Os divisores são quem dividem. Então, 90 dividido por 1 dá o próprio 90. Olha, e toda vez que a gente vai organizando os divisores, por exemplo, se eu achar aqui, ó, 90 dividido por 1, qual que é o resultado? 90. Vai ser o último número, porque ele sempre inicia pelo 1 e termina pelo próprio número. Eu posso ir montando assim simultaneamente. Aí, é um número par? Dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. 90 dividido por 2, 45. É o meu penúltimo número aqui. Aí, vou pensar, 90 dá para dividir por 3? Sim. Dá para dividir por 5? Sim. E assim sucessivamente, até chegar aqui no 90. Agora, nós vamos ver quem são os divisores de 75. Começamos pelo 1, terminamos pelo 75. Bom, 75 não dá para dividir por 2, porque não é par.
mas dá para dividir por 3, por 5 e assim sucessivamente. Bom, mas como eu vou descobrir qual é o máximo divisor comum? Vou circular o que tem em comum entre os divisores de 90 e os divisores de 75. Aí eu já vou obter os que são comuns, ok? Que aí no caso foram o número 3, o número 5 e o número 15. Já deixei circuladinho para vocês. Mas qual é o maior deles? Está na cara, né? É o próprio 15. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre 90 e 75, é 15. Mas poderia estar usando também o método de fatoração. Está aqui, ó, que seria o MDC entre 90 e 75. Eu coloco os dois números separados por uma vírgula, passo um traço vertical e vou vendo se eu consigo dividir pelos números primos e menores possíveis, começando pelo 2. Bom, só o 90 dá para dividir por 2, o 75 eu só copio. Depois eu tento por 3, aí o 45 dá para dividir por 3 e o 75 também. Aí depois por 3 ainda dá para dividir o 15, mas não dá mais para dividir o 25. Então, divido o 15 e copio o 25. Aí, finalmente, eu consigo dividir por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Novamente por 5, finalizo aqui a minha fatoração. Mas como eu vou saber quem é o MDC? Bom, para descobrir o MDC, eu devo separar o número que divide os dois números ao mesmo tempo, que no caso seria o 3 e o 5. Só esses dois números que dividem os dois ao mesmo tempo, vocês percebem? Então, é só multiplicar esses dois. Qual que é o MDC de 90 e 75? 3 vezes 5, 15 centímetros, ok? Então, são duas maneiras de resolver. E se tiver alguma outra que você consegue pelo seu raciocínio lógico, por continhas mesmo, manuais, serve, é ótimo, porque a gente vai descobrindo caminhos com a matemática, ela abre a mente, tá bom? Vamos lá para o nosso próximo probleminha. É sobre o planejamento de urbanização de uma cidade. Ele diz assim: a iluminação pública faz parte desse planejamento para garantir a luminosidade do ambiente de forma eficiente, segura e que não afete a mobilidade dos pedestres. A distância indicada entre os postes de iluminação é de 35 metros. Em uma cidade, será construída uma avenida nova, que além dos postes, será construído um posto de atendimento aos usuários a cada 25 metros. Considerando o início da avenida, o ponto zero, qual será o primeiro ponto onde haverá poste de iluminação e posto de atendimento, os dois juntos? Vamos lá, então. Olha, eu organizei aqui para vocês, ó, a urbanização. Então, os postes estarão dispostos a cada 35 metros. E os postos de atendimento a cada 25 metros. Ele disse no probleminha também que iniciaria do ponto zero. Os dois iniciam no ponto zero. Bom, se a cada 30... Eu comecei pelo 25, né? Se a cada 25 metros tem um posto de atendimento, eu vou ir 0, 25, 50, de 25 em 25. Isso aqui tá lembrando o que para vocês? Os múltiplos, né? E esse daqui, que é os postos de iluminação, a cada 35 metros. Começou do zero também, foi indo de 35 em 35. Como eu vou saber onde eles se encontram? A hora que o número tiver comum na faixinha de cima e na faixinha de baixo. Que no caso aqui, só o 175 que é o mesmo. Se eu continuasse esses números, que são infinitos, eu conseguiria outras vezes que eles iam se encontrando. E, com certeza, será de 175 metros em 175 metros, tá bom? Bom, agora nós vamos para o último probleminha desta habilidade. Opa. Vamos ver. Tá. Bom, a pergunta é simples. Qual é o menor múltiplo comum entre 18 e 24? Né? Não tem muito enunciado, mas tem muita coisa, muita matemática aí dentro. Menor múltiplo. Bom, então nós estamos lembrando da nossa sigla, que nós estamos muito acostumados a estudar. Vocês agora no 7º ano, no 6º ano, nós vimos muito isso.
que seria o MMC, mínimo múltiplo comum. Bom, como que nós podemos calcular? De duas maneiras. Ó, eu vou fechar aqui um pouquinho para a gente estudar só esse método. Depois nós estudamos o outro, tá bom? Ó, eu posso muito bem separar os múltiplos de 18 e os múltiplos de 24. Já sei que os múltiplos, todos eles começam no zero. Então, e se eu quero os de 18, eles vão ir de 18 em 18. 0, 18, 36 e assim por diante. Os de 24, mesma coisa. 0, 24, 48 e assim por diante. Como que eu vou saber qual é o mínimo múltiplo comum? Aquele que tem igual nos dois e seja o menor possível. Antes aqui, ó, 18, 36, 54, tem algum que tem aqui embaixo também? Não, somente o 72. Por isso, ele é o menor múltiplo entre os dois. E tem também a regrinha do MMC, que é por fatoração, né? O que tem diferente lá do MDC? O MDC também coloca o número, separa os dois números por vírgula, passa um traço vertical e vai dividindo pelos números primos e os menores possíveis, igualzinho o MDC. Só que no MDC eu só separo aqueles números que dividem os dois ao mesmo tempo. E no MMC não, eu aproveito todos os números. Então, ó, eu fui dividindo primeiramente por 2, depois por 2 de novo, que dividiu o 12, depois por 2 o 6, e assim sucessivamente, né? Vocês printem a tela ou pausem o vídeo e estudem isso que vocês estão vendo aqui, tá? Para obter o número 72, o que eu tive que fazer? Multiplicar todos os resultados. Olha só, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72, que é o MMC entre 18 e 24. Queridos, assim me despeço de vocês, desejando que Deus abençoe a todos, que todos estejam protegidos em suas casas, que estejam junto de suas famílias e dos que amam, e que vamos passar junto por essa fase. #vai ficar tudo bem.